Olá, bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Este é João Adib, CEO da CIMED Farmacêutica. E basta mostrar os números para entender o que eu estou falando. Em 2012, quando assumiu o comando da empresa, a CIMED faturava 400 milhões de reais. No ano passado, foram 818 milhões de reais, podendo chegar a 1 bilhão de reais neste ano. Sob seu comando, a CIMED também ganhou visibilidade nacional ao aliar sua imagem ao esporte. A empresa é patrocinadora da Confederação Brasileira de Vôlei, da Confederação Brasileira de Futebol e ainda mantém 2 equipes de Stock Car. João Adib, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Carlos. O prazer é meu. Ô, João, é o seguinte, o Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte, não dão subsídios para os atletas, né? O caso da CIMED é um caso atípico. É uma empresa que investe muito em esporte. De onde vem essa estratégia? Por que vocês investem em esporte? O que a empresa ganha com isso? Eu queria que você me contasse um pouco como é que surgiu esse alto investimento em esporte. Então, o esporte pra gente é uma paixão, né? Uhum. Eu acho que a vitória, ela consagra tudo aquilo que você dedica à alta performance. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing, que é ligar uma empresa vencedora a um time vencedor, uma equipe vencedora ou a um astro. Acho que esse foi o grande DNA e o grande sucesso do nosso projeto. Mas como é que começou isso? Que ano começou? Começaram por onde? Qual foi o esporte que vocês o esporte sempre foi uma paixão minha mesmo, né? Eu sempre gostei assim. Então a gente começou, eu como piloto, o automobilismo sempre foi uma paixão nossa, e a gente viu aquilo como uma plataforma de alavancagem de próximos outros negócios. Aí, conforme a empresa foi crescer, o investimento foi aumentando, a gente viu o futebol como uma primeira oportunidade. Uhum. Começamos pequeno, numa época, num time de Goiás, que era o Vila Nova. E logo no primeiro ano, o Vila Nova conquistou o Campeonato Goiano depois de 10 anos na fila. Vimos uma oportunidade no Avaí, subimos da Série B para a Série A. E assim começou a história nossa no futebol. De repente, conheci o Renan, que era um atleta olímpico. Do vôlei. E me convidou um dia para eu assistir um jogo de vôlei. Morava em Florianópolis, eles tinham um atual time campeão, que era naquela época chamava Unisul. Eu fui assistir um jogo de vôlei e achei aquilo sensacional. Emoção, tal, a pressão, a técnica, a tática. Virei patrocinador da Unisul e aquilo me acendeu uma paixão. Quando acabou o campeonato, eu falei, por que não montar o primeiro projeto? Chamei o Renan, junto com a comissão técnica, e aí nasceu o CIMED Voleibol, que foi um case de sucesso, principalmente no esporte. É um time com o nome da empresa. Com o nome da empresa, já foi um modelo completamente diferente, porque nós nascemos completamente do zero, estrutura, montagem, tudo, clube. E no primeiro ano, a Superliga ela era dividida em 2 etapas, né? A Liga Nacional, que te credenciava a você até a vaga da Superliga, os campeonatos nacionais e os campeonatos estaduais. E a gente trilhou exatamente o que tinha que ter sido. Fomos campeões da Liga Nacional, conseguimos o acesso à Superliga e no primeiro ano fomos campeões da Superliga. Isso nunca tinha acontecido. E montando a estrutura inteira? Tudo. Do início ao fim? Tudo a empresa bancou? Tudo. Isso foi em que ano, João? Foi 2002. 2002 começou a nossa história no esporte, começou esse DNA do que era a CIMED. Uhum. E vocês mantiveram esse projeto? Então, o que foi? Foi uma história muito bonita, né? Porque ali a gente pegou atletas que o vôlei estava em alta, porque ele vinha de medalha olímpica. Os nossos jogadores praticamente eles tinham ido embora, que era a época de Giba, estavam todos fora do país. E a gente optou por trazer 2 pessoas experientes e um time totalmente novo. E por incrível que pareça, esse time totalmente novo foi a base agora das Olimpíadas da seleção, agora que nós ganhamos a medalha olímpica. Ou seja, para uma empresa vale investir tanto em termos de imagem, como também de futuro para o esporte brasileiro, né? Totalmente, está aí o resultado, né? Você vê Bruninho, essa geração, Éder, era tudo geração que nasceu no CIMED Voleibol. E o retorno de imagem para a CIMED, qual que foi? Então, isso para a gente também é uma das coisas que eu falo que é alavancar o nosso negócio, principalmente no marketing esportivo, sempre foi a frequência. E a CIMED ela é contra, você está entendendo, a patrocínios pontuais.
Então, acho que patrocínio, principalmente no esporte, eles têm que ser um patrocínio de médio a longo prazo. Porque você construir um time, você nascer com ele, tem um tempo, você entendendo? Não é que você nasce e já ganha. E o esporte, ele tem derrotas. Você está entendendo? E a frequência da tua marca, o público começa a perceber que a tua marca é ligada a um time e aquilo vai criando uma família, um engajamento, e isso a gente consegue levar tanto para o consumidor e para o torcedor, como para dentro da empresa também. E vocês têm pesquisas que mostram isso? Sim, violenta. Tanto é que hoje, se você falar de CIMED Florianópolis, né, que era o time de vôlei, existe uma torcida monstruosa ainda, toda hora pedindo volta, e tá aí. Agora, vocês concentraram o investimento em... Hoje, vocês ganharam o campeonato de Stock Car o ano passado, e tem mais uma equipe esse ano. Vocês comandam 2 equipes, então, isso também foi uma outra coisa bem legal que aconteceu dentro do nosso projeto. Nós sempre fomos patrocinadores de equipe de Stock Car. Quando a gente resolveu parar com o voleibol, que já era um projeto de 7 anos, nós optamos em ter um projeto próprio. E foi exatamente o modelo do voleibol. Nascemos do zero, compramos uma equipe, estruturamos e no terceiro fomos campeões. Ano passado, bicampeão. Aí esse ano veio o desafio de ter não só uma, ter 2. Vocês coordenam tudo, do início ao fim também? 100%. Engenheiros, mecânicos, tudo é pago pela CIMED, tudo a equipe é pago, CIMED. que na verdade é um CNPJ paralelo, você está entendendo, é uma equipe sem fins lucrativos, onde a administração dela é totalmente feita pelo nosso grupo. Tem os seus profissionais, diretor técnicos, engenheiros, enfim, o projeto nasceu de 12 pessoas, hoje nós somos em 40 pessoas no projeto da Stock Car. Quanto que a CIMED investe em esporte por ano, João? Então, nosso orçamento ele é dividido em praticamente 3 pilares, né? Que a gente fala hoje sobre a maior plataforma, que é a Seleção Brasileira, depois a Stock Car e depois o voleibol agora. Então, nosso investimento na Seleção Brasileira, ele pode chegar nos próximos 4 anos, que é um projeto grande, em torno de 60 a 80 milhões, dependendo das ativações que a gente continuar. A Stock, com as ativações, ela leva hoje 15 milhões. E a 15 milhões ano, né? E o voleibol leva uma média de 4 milhões ano. Tocando nesse assunto, você falou de seleção brasileira, a CIMED entrou na seleção brasileira quando a seleção brasileira estava em baixa. Né? A gente vinha do 7-1, o Dunga tentando reerguer, mas não estava conseguindo, e vocês conseguiram fechar um patrocínio, um excelente patrocínio, quando a seleção, assim, ninguém dava bola para a seleção. O que você enxergou ali? Porque vários patrocinadores estavam deixando a seleção, saindo da seleção. E você foi lá e entrou na seleção e agora está surfando na onda Tite, né? Me fala um pouquinho de como é que foi esse namoro com a CBF e qual que é o retorno hoje que você tem com essa seleção ganhando tudo com a seleção do Tite. Então, essa história da CBF é uma história bem engraçada, né? Você tem toda a razão no que você falou, né? Acho que o momento que nós entramos no futebol, que foi março do ano passado, março de K15, era crise total, né? Desastre da Copa, a seleção embaixo, o futebol em catástrofe, você tá entendendo? Me ligaram e falaram, pô, João, surgiu uma oportunidade de seleção brasileira. Eu, na hora, seleção brasileira, as notícias que você lia, você não... Mas você tá doido. Falou, João, vale a visita. Vamos lá. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Porque eu acho que isso aí acendeu até uma luz pra gente, né? Sem brincadeira. Eu cheguei na CBF, eu não sabia nem onde era. Entrei no prédio da CBF, a nova sede lá na Barra, que por sinal é maravilhoso. Tem um dos museus mais bonitos de futebol do mundo. Acho que só perde pro Barcelona hoje. E pouco brasileiro conhece, acho que vale a visita. Conheci o Rato, Gilberto Rato, que é um executivo contratado como diretor de marketing. Em 15 minutos ele me convenceu de ser patrocinador da seleção brasileira. Ele mesmo fala que foi o patrocínio mais rápido que ele fechou até hoje na vida dele. Mas por que você foi convencido em 15 minutos? Porque, na minha opinião, a seleção brasileira, primeiro, é o maior time do mundo e o melhor time do mundo pelos históricos dela. E é a paixão do brasileiro, né? Então, na hora que eu vi aquilo e eu vi que a cor do meu medicamento hoje, das minhas caixinhas, são verdes e amarelas, junto com a seleção brasileira, eu falei, tá ali, vamos aproveitar essa onda com tudo aquilo que eles me mostraram que ainda não eram os resultados do campo, que naquele momento que foi do ano passado, e tá aí hoje, né? Era Tite, seleção em alta, classificada para a Copa do Mundo, enfim, tudo aquilo que ele me falou está sendo realizado. Para finalizar esse bloco, João, eu gostaria que você me falasse, você falou da embalagem verde e amarela, que tem tudo a ver com a camisa verde e amarela brasileira. Existem ações específicas que vocês estão fazendo
para juntar o esporte e ligar diretamente ao seu consumidor, ao cliente final? Ou vocês estão pensando em alguma coisa com Copa de 2018 chegando? Esses 3 pilares que é a estoque, o vôlei e a seleção, a gente sempre tenta linkar tudo, né? Primeiro no público final, depois no nosso próprio cliente, que é o sonho de levar ele não só a ver a nossa marca na televisão, mas e sim estar no dia a dia do projeto. Acho que isso é um dos grandes diferenciais, que é a interação que a gente tem, tanto dos nossos clientes como dos consumidores, para ver o dia a dia de um time. Porque simplesmente levar numa corrida ou levar num jogo, qualquer um pode ir, mas olhar a parte técnica, a interação com os jogadores, isso é o grande diferencial da nossa ativação que a gente está fazendo hoje. Óbvio que a estrela seria a Rússia, né? Então, o projeto Rússia, a partir do momento que vão sair as sedes da Copa do Mundo, a gente começa a definir como é que a gente vai fazer. Tá ok. Obrigado, João Adib. O próximo assunto que vamos conversar é gestão.